vocês sabem, não sei se vocês conhecem o mapa das incubadoras de cultura no país. As incubadoras estão nascendo agora, é um movimento muito recente, inclusive a gente teve uma dificuldade no edital agora, que a legislação obrigava que as incubadoras tivessem 3 anos para se inscrever. E a maior parte delas tinha 1 ano, 2 anos, e estavam nascendo agora. Então, é um movimento muito novo. E eu acho que o maior desafio das incubadoras é conseguir financiamento, porque o processo de incubação é um processo caro. O orçamento da incubadora Rio Criativo hoje no Rio são 8 milhões, são 7 milhões por ano de investimento. É um investimento pequeno, perto do resultado da receita das empresas incubadas, é impressionante, mas não é pouco recurso. Então, acho que é justamente sensibilizar as empresas, os órgãos governamentais, e investir realmente e perceber a centralidade da cultura. Eu acho que esse é o desafio, né? A cultura não pode ser mais vista como um acessório, eu estava falando isso ontem. A cultura em diversos países, acho que é isso que o Brasil está atrasado ainda, né? As pessoas acham que a arte, os artistas, eles são as pessoas para preencher os horários de lazer, né? Aquela coisa do entretenimento. Não é verdade. A cultura hoje é encarada como esse desenvolvimento estratégico no mundo inteiro. O Brasil ainda tem esse preconceito contra a cultura, a classe artística e a arte, né? Então, acho que é vencer isso para que realmente tenha investimento nessas incubadoras, porque é um projeto que custa caro. Queria comentar um pouquinho, porque nós tivemos a oportunidade de receber a ministra aqui logo no início, quando ela era recém-empossada, para falar sobre o Vale Cultura, né? E tivemos uma interação aqui na casa sobre esse assunto também na plenária da FEComércio. Houve recentemente, aproveitando aqui a presença da Ana Carla, comentar com vocês que houve uma iniciativa do SESC, juntamente com a FEComércio, para tratar dos clusters criativos. Eu não sei se vocês acompanharam esse trabalho que foi feito aqui no final de junho. E não deixa de ser um modelo bastante interessante também, desafiador como pensamento, de verificar que nós temos assim verbas importantíssimas aplicadas na cultura em todo o Brasil, através do Sistema S, e que o cluster criativo pode ser uma inspiração nova também para se desenvolver essas questões, não só da produção cultural, que é típico da atividade do Sistema S pelo Brasil afora, aqui em São Paulo também, mas que tem espaço também para a gente criar esses espaços próprios para trazer, como se fosse uma incubadora, mas na realidade você já tem pessoas que estão ali desenvolvendo atividades nas áreas criativas aqui elencadas, né? Eu queria então abrir. O Nico queria falar? Não, eu gostaria de falar. Primeiro, estou muito feliz de conhecer o Marcos. Inclusive, já prossegui um pouquinho com ele. Eu vou entregar a cópia do artigo, né, aquele manifesto que eu escrevi pelo Senai, lançando a ideia de criar o movimento Brasil Criativo já. Porque eu estou vendo a Ana Carla, você já leu meu artigo? Não? Você não me deu. Então você vai ganhar hoje uma cópia. E a maior homenagem desse artigo é para essa moça aqui. Você vai ficar feliz de ver a homenagem que eu fiz para você. Mas sabe que meus alunos, eu já falei para eles, os meus alunos, meus colegas, dizem que eu devia ser ministro da economia criativa. Olha só. Não sei se isso vai acontecer. Mas o que eu estou defendendo é que o Brasil precisa correr mais, porque eu acho triste ver um conceito tão rico e tão importante estar adormecido, apesar de tantas iniciativas, né? Eu sinto que o maior acontecimento, eu não fiz uma história aqui, mas eu relatei pontos relevantes. Primeiro, para mim, o mais importante foi o nascimento da secretaria. A pessoa mais importante da economia criativa é a Ana Carla, e você vai se emocionar, viu? De ler aqui, e é merecido, é justo. Mas tá bem, então isso, eu estou feliz por conhecer um jovem com a experiência que tem, saber que a ministra vai dar apoio, porque num dado momento, até porque historicamente, olha, o Ministério da Indústria e Comércio tentou também liderar a economia criativa no Brasil. E ficou uma disputa no tempo do Gilberto Gil, não chegaram em acordo, não se somou, e nós perdemos um momento histórico, né? E agora, por isso que eu fiquei nervoso aqui, eu vou escrever um artigo para acelerar, né? Muito bem, obrigado, olha, a gente vai se ver mais, né? Bom, eu vou estar aqui para você, espero que seja... Agora, eu escrevi para o grande público, hein? Isso foi distribuído pelo sistema do Senai, chama InfoPaper, para 10 mil pessoas,
Não é para o especialista, vocês vão ler, é mais para chamar a atenção de que nós temos que acordar para esse assunto. E o dado-chave, sabe por que o Senai decidiu publicar? Porque eu escrevi lá que a previsão é que 40% dos novos empregos na próxima década virão da economia criativa. Isso aí elege o presidente da República, tá bem? Obrigado. Pessoal, nós temos 15 minutos, caso vocês queiram interessar alguma pergunta à mesa. A secretária Adriana Hatz me convidou há 5 anos atrás para o desafio de criar uma coordenadoria de economia criativa. A princípio, eu implementei a rede de pontos de cultura no Estado. Foi um trabalho muito bem sucedido, a gente conseguiu espalhar 230 pontos de cultura em 75 cidades do Estado. Isso foi uma quebra de paradigma, porque a Secretaria de Estado de Cultura ela tinha um trabalho de duplicar o que a Secretaria Municipal fazia. Ela investia 90% do orçamento na capital do Rio, e nós já tínhamos a Secretaria de Cultura do município fazendo isso. Então, o meu trabalho foi justamente distribuir o orçamento da Secretaria de Estado para o Estado inteiro. Esse trabalho teve um resultado muito bom. E, a partir daí, a secretária pensou a criação de uma coordenadoria de economia criativa. Foi a primeira instância pública no país, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais, para pensar políticas para a economia criativa. E, imediatamente, a gente lançou um projeto piloto chamado Incubadoras Rio Criativo, que também foram as primeiras incubadoras públicas para os setores da economia criativa. A gente convidou a PUC do Rio para executar esse projeto, e esse projeto foi um sucesso absoluto. Todos sabem a dificuldade do empreendedor cultural em acessar e assimilar as ferramentas de gestão e um planejamento estratégico de médio e longo prazo, uma diversidade de fontes de financiamento, além do universo da Lei Rouanet, das leis de incentivo e dos editais. A gente tem uma classe artística e cultural viciada em leis de incentivo e em editais, que não pensa a sua sustentabilidade a médio e longo prazo, e isso estrangula a capacidade da economia criativa brasileira de prosperar. Nós temos um potencial riquíssimo de diversidade cultural, talvez sejamos no mundo um dos países com a diversidade cultural mais rica, fruto da união das 3 raças que formaram essa nação. Nós temos milhares de nações indígenas, africanas, países da Europa que vieram formar o nosso país, e temos essa diversidade. O mundo é apaixonado pela cultura brasileira, mas o Brasil não entrega para o mundo de volta toda a sua produção, né? A gente ainda está preso nos estereótipos do carnaval, do futebol, e aos poucos isso começa a ser quebrado. O que a gente está discutindo é justamente isso: como estruturar esses empreendimentos. Então, uma incubadora, a tarefa não era fácil, a gente teve que uma importação do modelo dos parques tecnológicos, da ciência e tecnologia, para o universo da cultura. Essa tradução não é simples. A gente tem um campo extenso, com 20 setores, né? Hoje, a economia criativa, a gente está falando algo em torno, dependendo do teórico, de 15 a 20 setores, cada um com a sua especificidade. Não é fácil você pensar um processo de qualificação, de fomento, de suporte a empreendimentos de setores tão diversos, mas a gente conseguiu fazer isso. Foi surpreendente o resultado. A gente fez um trabalho forte de formalização também. Vocês sabem que 2/3 do mercado cultural é informal. Isso também gera um impacto no recolhimento de impostos e também na própria sustentabilidade e sobrevivência desses empreendimentos, que informais ficam muito frágeis. O processo de incubação é um processo fantástico. Você sabe que tem um dado do Sebrae que diz que a cada 10 empresas que nascem, 8 morrem em 3 anos. Quando ela passa pelo processo de incubação, 8 sobrevivem. Quer dizer, esse dado se inverte. Que é justamente esse conceito, né? Como se fosse um empreendimento nascente, frágil, com toda a dificuldade que tem de encarar o mercado. Ele precisa, nesse momento do seu nascimento, desses momentos iniciais, de um suporte de qualificação, de articulação de redes, de parceiros,
para que de fomento, né, estratégias de fomento, para que esse empreendimento possa sobreviver. E a partir dali, depois do processo de incubação, lá no Rio, nas incubadoras de Rio Criativo, o processo dura 1 ano e meio, esses empreendimentos saem para o mercado e sobrevivem, crescem, têm sucesso e desempenham todo o potencial que a cultura e a economia criativa têm para o desenvolvimento de um país. Nós estamos atrasados, Ana Carla Fonseca está lá atrás, sempre, essa mestra, está sempre falando sobre isso, né? Como o Brasil chegou atrasado nessa discussão. Mas eu acho que muito mais que discutir o conceito do que é uma economia criativa brasileira, porque a gente também precisa pensar na nossa natureza, nas nossas vocações, nas nossas tecnologias, né? O Brasil é o celeiro da tecnologia social para a cultura no mundo hoje, né? Nossa tecnologia de utilização da cultura como desenvolvimento social e comunitário, nós temos cases no Brasil que são inspirações internacionais, né? O mundo está querendo aprender a fazer tecnologia social através da cultura com os cases brasileiros. A gente precisa, muito além agora de debater o conceito do que é economia criativa, a gente vai ficar discutindo isso a vida inteira. Isso talvez não importe, porque, na verdade, eu sempre falo, o que a gente está discutindo não é uma economia, é uma sociedade criativa da era do conhecimento, é um novo comportamento da humanidade, na verdade, que se está refletido nas novas mídias, nas redes sociais, no crowdfunding, no trabalho colaborativo, nas redes, nos coletivos. A gente está assistindo isso nas ruas acontecendo. Na verdade, isso tem um impacto na economia, não é o contrário. A economia responde ao novo comportamento da sociedade. E é uma sociedade baseada no conhecimento, na criatividade, nos valores intangíveis, no valor agregado, nos produtos, né? Então, eu acho que agora, nesse momento, o que a gente precisa, como política pública, é implementar projetos práticos que realmente potencializem esses setores da economia criativa. Eu acho que as incubadoras é um projeto muito importante nesse momento. Nós vamos estar inaugurando em 2014 13 incubadoras, vamos chamar Incubadoras Brasil Criativo, em 13 estados do Brasil. A ideia é multiplicar isso para depois para os outros, para que a gente tenha uma incubadora em cada um dos 27 estados. Eu acho que esse é o projeto carro-chefe da Secretaria. A Secretaria está muito bem estruturada, a secretária Cláudia Leitão fez um bom trabalho de estruturação das bases, do conceito, do planejamento estratégico da Secretaria. E eu fui convidado pela ministra Marta, foi uma surpresa, eu não conhecia a ministra. A gente tem uma ministra que está apaixonada pelo Ministério, isso me motivou muito a aceitar, sair do Rio de Janeiro, largar as incubadoras, os meus projetos, meus programas que eu vinha desenvolvendo lá. Eu estava implementando nesse momento o programa Rio Criativo, de desenvolvimento da economia criativa do Estado do Rio, que foi decretado via decreto governamental pelo governador em abril. Eu formulei esse programa e tive que sair antes da implementação dele. O governador assinou e eu saí. Mas quando conversei com a ministra Marta, eu percebi a oportunidade que a gente tem na gestão da ministra, porque ela é realmente uma pessoa, que tem um domínio muito forte sobre gestão. Ela foi prefeita da cidade de São Paulo, então ela entende muito de administração pública, e ela entende muito bem como funciona o Congresso Nacional, como funciona o Senado. A gente sabe os gargalos de marco legal para a cultura. A gente precisa modernizar os marcos legais para a cultura. Isso é um gargalo imenso. A gente pode ficar discutindo aqui o dia inteiro estratégias de fomento, mas a gente não reformar os marcos legais para a cultura, com as suas especificidades, realmente esse potencial fica estrangulado. Então a gente conta hoje com uma gestora, uma ministra, que realmente tem um acesso e um conhecimento dessas casas impressionante. Ela tem uma importância política central também. Isso a gente vai poder utilizar esse poderio para conseguir emplacar leis muito importantes. Vocês veem o caso da lei do Vale Cultura, ficou anos tramitando e ela rapidamente conseguiu aprovar, e realmente vai ser uma revolução para o consumo de cultura, gerando um benefício enorme para os produtores de cultura, que vão vender muito mais seus produtos e serviços, porque a gente vai ter uma massa
comprador adquirindo serviços e produtos de cultura no país inteiro, né? Então, e outra coisa, ela tomou gosto pelo Ministério da Cultura. Ela está realmente muito animada, está encantada, está apaixonada pela pasta. Então, eu vendo essa convergência de fatores, eu resolvi aceitar o desafio. Eu vou rapidamente passar as ações da Secretaria que estão acontecendo e que vão acontecer em 2014, meu tempo está esgotando. A Secretaria está estruturada em 5 eixos, né, de territórios criativos. O primeiro, para fomento e potencialização de bairros, polos e cidades criativas. A gente está com o edital aberto agora, até dia 30 de setembro, numa parceria completamente inédita com o Ministério, com o EMIDIC, o Ministério do Desenvolvimento do Comércio. Esse edital, quem lança é o próprio EMIDIC, com recursos do Ministério da Cultura. Quer dizer, é uma inversão, né? O Ministério da Cultura aporta no EMIDIC recurso e o EMIDIC lança um edital de cultura. Isso por si só já é uma revolução, né, Ana? O que consta nesse edital que está aberto? 27 APLs, um de cada estado, APLs criativos, APLs intensivos em cultura, vão se inscrever e vão ser selecionados. E uma empresa vai ser selecionada para elaborar os planejamentos estratégicos desses 27 APLs. Esse edital está aberto até o dia 30 de setembro. Por favor, divulguem para que nós tenhamos bons APLs, um por estado inscritos e uma instituição de peso forte para realizar esses planejamentos estratégicos desses APLs de cultura. Um outro eixo, a gente também, a partir dessa seleção desses 27, a gente vai instituir um selo Brasil Criativo e vamos começar a chancelar territórios criativos pelo país. Tem um eixo também de estudos e pesquisas, nós estamos inaugurando 8 observatórios de economia criativa em 8 estados. Temos uma parceria de R$2,5 milhões com o CNPq para bolsas de pesquisa para pesquisas em economia criativa. Já está aberto, o CNPq já abriu, são R$2,5 milhões no país inteiro para pesquisadores de universidade. Temos a pauta de marcos legais, que eu já falei, para proposição de marcos legais na área tributária, previdenciária, trabalhista, de propriedade intelectual. Um outro eixo é o fomento técnico e financeiro a empreendimentos, as incubadoras Brasil Criativo. Os estados são Acre, Pará, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses 13 convênios estão assinados e a gente está inaugurando essas 13 incubadoras em 2014. Linhas de financiamento e crédito também estão sendo pensadas nesse eixo do fomento. Tem o eixo de formação, articulação de programas de educação para o desenvolvimento de competências criativas. A gente tem agora uma parceria MEC-MINC do Pronatec, para bolsas do Pronatec para a formação técnica voltada para os setores criativos. O Pronacult, que está sendo assinado agora no próximo mês pelo ministro Mercadante, pela ministra Marta, que é um programa de educação para arte e cultura junto com as universidades federais. Acabamos de fechar 2 editais semana passada, um para fomento a incubadoras de economia criativa, no valor de 5 milhões. Foi muito razoável o número de inscritos, acho que a gente vai conseguir selecionar 20 boas incubadoras de cultura. Vamos estar divulgando o resultado na Amprotec, no evento da Amprotec em Recife, em outubro. E um outro edital que fechou também semana passada, de formação para profissionais de empreendimentos criativos, para a realização de cursos na área da economia criativa, no valor de 1.200. E ano que vem também a gente vai ter uma ação forte de internacionalização, que é a outra pauta prioritária para a ministra, né? A gente tem duas pautas prioritárias, os CELs, que nós vamos inaugurar 360 CELs ano que vem já. E os CELs também, o programa dos CELs foi incorporado na Secretaria de Economia Criativa. Ana, a gente vai ter que pensar justamente o CEL como centro de um projeto de desenvolvimento territorial através da cultura. O CEL vai ser o epicentro dessa ação interministerial. Vários ministérios vão estar trabalhando ali, usando o CEL como sua sede na ponta, né, espalhado pelo país inteiro. E outra área da internacionalização, já convido vocês, a gente vai ter ano que vem o Mixur,
que é o mercado das indústrias culturais dos países do Mercosul, em maio, na Argentina, e a gente vai abrir no começo do ano um edital para a seleção de 100 empreendedores para enviar para as rodadas de negócios na Argentina, em maio, do Mercosul. É isso, estou aberto depois de qualquer dúvida. O meu e-mail é marcos com O, S no final, .carvalho@cultura.gov.br. Estou aberto depois para qualquer dúvida. Muito prazer, muito obrigado pelo convite.